Talvez você já tenha se perguntado, qual é o problema de imprimir dinheiro? Ou então, será que a impressão de dinheiro é algo que realmente pode resolver os problemas do Brasil e até mesmo do mundo? Será que fabricar mais dinheiro é algo que poderia acabar com problemas como dívidas de um país? Resolveria o descontrole de juros e preços? Existe alguma relação direta com inflação e crises econômicas nacionais com a emissão de novas notas? Bem, então estou aqui justamente para responder todas essas perguntas e mostrar para você a verdade a respeito do sistema econômico mundial. Olá pessoal, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para você sempre receber os conteúdos que a gente publica aqui. Não esquece de deixar um like também, porque isso ajuda demais. E o primeiro link que estará aqui na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E ao utilizar o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Também na descrição você irá encontrar um link referente a um robô de operações que trabalha com várias corretoras. E mesmo que você não conheça o funcionamento de um robô, uma API, configuração, enfim, acesse esse segundo link porque lá terá a explicação completa. Então vamos nessa. Bem, quando se fala a respeito de impressão de dinheiro, a gente não está falando única e exclusivamente de apertar um botãozinho mágico e uma impressora começa a rodar e imprimir dinheiro infinitamente, ou até quando alguém apertar o botão para desligar. Estamos falando de uma política ou até mesmo um plano de ação que o Estado monta para superar uma situação, para superar uma crise. Bem, e tal prática exige que o Banco Central compre títulos, especificamente os títulos públicos federais, aumente o seu balanço e assim, entre aspas, financie artificialmente a expansão monetária. Isso, digamos que é mais ou menos uma receita de bolo que vários países seguem. Mas, em resumo, você tem uma quantidade X de dinheiro e após essa ação que visa resolver algum problema, você somará Y. Então, tecnicamente, teríamos mais dinheiro circulando do que antes. Bem, mas vamos ser um pouco mais específicos e falar agora a respeito da impressão de dinheiro aqui em terras tupiniquins, no Brasil. Aqui no Brasil, a emissão de novas moedas é autorizada pelo Banco Central e realizada por um órgão chamado Casa da Moeda. Então, o Banco Central coloca o dinheiro em circulação e a Casa da Moeda literalmente fabrica. E ambos ainda estão sujeitos ao Conselho Monetário Nacional. O Banco Central também tem a função de distribuir, controlar e garantir que a quantia em circulação corresponda às riquezas produzidas no país, e isso tudo de acordo com o ritmo econômico nacional. E isso vai servir para dois casos. O primeiro caso é para substituição de dinheiro, como por exemplo notas que rasgaram ou algum padrão novo de nota que está para entrar em circulação. E o pior dos casos é colocar mais dinheiro do que existia antes em circulação. Houve um momento na história da humanidade em que existia algo chamado lastro, ou seja, o dinheiro de um país, o dinheiro de uma nação necessariamente tinha um vínculo com uma determinada quantidade em ouro que tal país tivesse em seus cofres. Só que depois de 1970 toda essa história mudou. Isso porque o presidente Nixon colocou fim nessa relação entre dólar e ouro e por consequência o resto do mundo seguiu o mesmo padrão. Depois criou-se um padrão ilusório dizendo que existe uma espécie de lastro no dólar em relação ao petróleo. Só que o que acontece é que desde o momento em que findou-se o padrão de lastro no ouro, o mundo inteiro passou por uma inflação gigantesca. E para você que pensa que talvez nos Estados Unidos da América não haja inflação, $1 de 1970 equivale a 20 dólares dos dias de hoje. E engraçado que na época houveram até economistas que falavam que o ouro iria começar a se desvalorizar. Aqui no Brasil, em 1980 mais ou menos, embora existam outras motivações para os problemas que passamos, ainda assim, um dos motivos para a crise que tivemos foi essa decisão acompanhada aí pelo resto do mundo do Nixon. No Brasil, chegamos a ter até 80% de inflação ao mês. Bem, e mesmo diante desses problemas mundiais consecutivos, ainda existem muitas pessoas que são a favor da impressão de novas cédulas, principalmente aqueles que têm posicionamentos políticos mais próximos ao que se chama de esquerda, embora também tenha muita gente do que se chama de direita, que é a favor de, em determinados
determinados momentos, realizar a impressão de novas moedas. Bom, e diga-se de passagem, efetivamente, a impressão de dinheiro resolve sim alguns problemas, mas resolve problemas a curto prazo. A médio e longo prazo, isso causa definitivamente mais inflação, mais problemas. E temos um vasto histórico que mostra isso. Mas o que acontece é que muitos decidem fechar os olhos e parece até que fazem força para não entender essa história. Mas a impressão de dinheiro não é só algo que faz com que o preço dos alimentos, bens, produtos, serviços, enfim, venha a ficar mais caro. Isso porque um determinado produto, bem ou serviço, enfim, ele tinha o seu preço baseado na quantidade de dinheiro que existe disponível no país. A partir do momento em que existe mais dinheiro, é necessário um reajuste de preço. E a solução do Estado é realmente se fazer valer desse delay que existe entre o período de reajuste, mas o que acontece é que esse reajuste sempre vem, a conta sempre chega. Só que não existe só o Brasil no mundo, não existe só um país no mundo. O que acontece é que tem vários outros países que colocam seu dinheiro aqui dentro das terras tupiniquins. E a partir do momento em que decisão de imprimir dinheiro é tomada, os investidores começam a ficar mais cautelosos, começam a tirar dinheiro. Opa, se o Brasil está imprimindo dinheiro é porque a coisa não está muito boa. Ou até mesmo se não enxergam a crise que o país está, já imaginam que vai vir inflação, teremos problemas. E muitas vezes o que importa para um determinado grupo ou uma determinada nação, um povo, não é necessariamente a quantidade de dinheiro que o país tem, mas a velocidade com a qual esse dinheiro gira. Agora vamos a um exemplo. Digamos que eu seja funcionário de uma determinada empresa e eu uso o meu dinheiro basicamente com entretenimento, alimentação, pago algumas contas, enfim, e toda sexta-feira eu peço uma pizza. Veja bem, eu estou gastando meu dinheiro com alimentação, mas tecnicamente é uma alimentação que tem um preço um pouco acima da média. Eu poderia apenas comer um arroz, feijão e frango, mas eu decidi comer junto com a minha família uma pizza que custa mais caro. Então observe só a bola de neve. O Estado fabrica dinheiro. Investidores começam a retirar o dinheiro do país. O preço dos alimentos começa a subir. Eu decido parar de comprar pizza e começo a mesmo numa sexta-feira à noite comer arroz, feijão e um frango ou então um macarrão, alguma coisa feita em casa bem mais barata. Por consequência, o empresário que tem uma pizzaria, ele tem, digamos que 5 motoboys e 2 pizzaiolos trabalhando para ele. Como eu sou um brasileiro padrão, eu represento muito provavelmente a ação da maioria das pessoas. Então, esse empresário, porque tá tendo bem menos pedidos de pizza, ele decide demitir aí 3 motoboys e 1 pizzaiolo. Por consequência, temos mais pessoas desempregadas dando entrada no seguro-desemprego, que é um dinheiro que vai ter que vir do Estado. E o Estado não tem dinheiro, ele cobra impostos das pessoas para conseguir mais dinheiro. Só que daí esse empresário não só manda os funcionários embora, como passa a comprar menos dos fornecedores. Então, ele decide comprar menos queijo. E olha só, eu trabalho numa fábrica que produz queijo. E o que acontece é que agora o meu patrão vai mandar embora aí metade dos funcionários. Então temos mais pessoas desempregadas. Agora que eu fiquei desempregado, eu vou ainda gastar muito menos. Não só por escolha, mas porque realmente eu não vou ter esse dinheiro. Pelo menos até conseguir um outro emprego. Só que então o mercado de trabalho não vai estar nem um pouco aquecido. Então vai ter bem mais concorrência, vai ser bem mais difícil conseguir um trabalho. Então, no fim das contas, a solução estatal pode ter tapado um buraco de um lado, mas efetivamente criou um rombo gigantesco de outro. Então, a fabricação de dinheiro, a emissão de novas notas é algo que sempre vai prejudicar um país. E o pior ainda, existem países que até certo ponto são dependentes de outros países. Então, se o país original, como por exemplo os Estados Unidos, começa a emitir dinheiro e entra em crise, por consequência, a maior parte dos países que estão no mundo também vão começar a passar por sérios problemas, principalmente a galera aqui da América Latina. Coloca aqui nos comentários, você acredita que existe um método seguro de imprimir mais dinheiro? Bem, mas algo que eu tenho a dizer para vocês que é extremamente seguro é deixar um like nesse vídeo e também se inscrever, vai, dá essa força aí, não vai te custar absolutamente nada e não vai causar inflação. Muito obrigado por ter assistido e até mais.